E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Wagner, você tá no canal Traje Cômico, deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. Essa matéria saiu já tem uns dias, mas eu não tinha como não trazer ela aqui pro canal. O STJ decidiu que o consentimento inicial pro sexo não afasta o estrunfo, o abuso. Os ministros entendem que a lei não prevê forma específica de negativa e que a liberdade sexual envolve a possibilidade de interromper relação. Cabe recurso. Isso aqui é simplesmente assustador, né? Perigoso, porque ainda que você possa entender a lógica por trás disso aqui, tipo, não é porque a mulher aceitou começar uma relação que ela não pode em algum momento mudar de ideia, não querer mais e como se ela tivesse aceitado inicialmente, então o cara pode fazer absolutamente tudo que ele quiser com ela sem que ela possa recusar de forma alguma. A questão é, crimes dessa natureza já são absolutamente difíceis de se confirmar pela própria natureza do ato, né? As pessoas tendem a fazer sexo, né, ter relações carnais em ambientes muito privados, muito escondidos mesmo. Então, geralmente não vão ter testemunhas dessa relação, geralmente não vão ter gravações, quer dizer, se tiver a gravação, muito provavelmente não chegaria nesse ponto, né? Eu até vou comentar sobre isso depois, mas é muito difícil de você saber o que aconteceu nesse tipo de relação, porque são lá duas pessoas que estavam sozinhas num quarto, fazendo as coisas delas, e aí uma delas diz que aconteceu um crime ali, e a outra diz que não aconteceu. É difícil você ter mais do que a palavra da vítima, e é muito complicado você condenar alguém com base na palavra da vítima, mas a gente já viu esse tipo de coisa acontecendo, infelizmente. Isso porque, assim, o abuso, a gente entendia como uma relação violenta, né? Quando você pensa nessa palavra que está na tela e que eu não posso ficar falando, a primeira coisa que vem na sua mente certamente é um ato violento. É, sei lá, uma mulher sozinha em defesa num beco escuro e vem um cara e agarra ela e começa a rasgar a roupa e faz tudo acontecer e deixa ela lá jogada. Tipo isso, né? Pois bem, só que como esse foi um termo que foi ficando cada vez mais abrangente, várias relações que o cara, na cabeça dele, foram completamente consensuais, em algum momento a garota pode pensar que não. Pra ela não foi. Muitas mulheres malandras acabam se valendo da banalização do termo para simplesmente culpar um cara quando ela se arrepende, quando às vezes ela estava traindo o marido e aí para não admitir que ela estava traindo ela vai lá e fala que foi abusada. Já houveram casos bizarros onde a garota mentiu que foi abusada simplesmente porque ela estava chegando muito tarde em casa, porque foi para uma festa que os pais não tinham deixado, sabe? Coisas realmente triviais como essa e mulheres, garotas, enfim, inventando que foram vítimas de um crime hediondo para poder se safar. Então, no momento em que você expande ainda mais a interpretação em cima disso, você cria ainda mais problemáticas acerca desse crime que é terrível, mas que, como eu já disse, vem sendo absolutamente banalizado. Então, se já seria difícil você provar que não consentiu com o cara antes de deitar na cama dele e ter relações com ele, imagina você provar que você consentiu. Não, realmente eu quis me deitar com o cara, mas durante o ato eu percebi que eu não queria mais e ele continuou. E assim como é muito difícil você provar isso, você provar que a relação foi consensual só até um determinado ponto e que a partir desse ponto ela continuou contra a vontade de uma das partes, você provar que você não continuou é mais difícil ainda. E infelizmente a gente já entendeu que esse é o tipo de crime onde muitas vezes o acusado é culpado até que ele consiga provar a própria inocência. Então você imagina, muitas coisas podem deixar claro que houve um consentimento, né? Pô, a garota veio até a minha casa, né? Tudo aconteceu aqui em casa. Só de ela estar aqui você já percebe que provavelmente houve um consentimento, né? Isso poderia ser usado como um argumento a favor, só que com esse entendimento aqui, esse argumento que poderia ser utilizado na defesa, ele quase que não serve pra mais nada. Porque não importa se ela consentiu, se ela foi até a casa do cara, se tudo indicava que aconteceria algo ali. Porque agora ela pode simplesmente falar, não, ok, eu fui na casa dele, eu achei que poderia acontecer, mas eu percebi que eu não queria aquilo e mesmo assim ele foi lá e fez. E dificilmente você vai ter algo além da sua palavra pra fazer a sua defesa. A verdade é que agora se tornou quase obrigatório todo mundo ter um desses aqui em casa, né? Os homens especialmente, já peguem essa imagem, mandem fazer algumas cópias aí, dependendo de quão ativa tá a sua rotina, e deixa em algum lugar bem à mão pra você usar na hora certa. Termos de consentimento sério, mas nem tanto. Aí você entrega pra garota, fala, coloca o seu nome aqui, né? Eu, Vanessa, de livre e espontânea vontade, declaro que estou envolvida em relações afetuosas carnais ou qualquer outro sinônimo bacana com o Wagner. Porque sim, eu quero. Estou consciente de que 1.
Estou aqui por vontade própria. Ninguém me forçou, manipulou ou usou habilidades mágicas para que isso acontecesse. 2. Eu estou no controle. Sei que posso dizer não, talvez depois, ou mais tarde ou qualquer momento, e serei respeitada. 3. Estou ciente do caráter temporário da coisa toda. Sei que assim como a última temporada da minha série favorita, tudo pode acabar em breve, e tá tudo bem. 4. Assinatura. Assino abaixo, mas só porque acho engraçado e porque quero deixar registrado que estou de boas com tudo isso. É isso, rapaziada. Agora, se você quer furunfar, você precisa de um desses. Ou então, uma outra sugestão que eu dei lá no meu Twitter, a única solução é filmar todas as suas transas como prova de consentimento do início até o fim do ato. Olha que piada esse país se tornou. Deixou de ser um fetiche, tá? Não é mais um fetiche. Você vai ter que gravar tudo. Porque aí você vai poder provar que durante todo o ato, a relação inteira, do começo até o finalzinho, foi consensual. Aí não dá pra mentir, né? Se ela chega lá e fala, não, eu consenti, mas depois mudei de ideia. Não, tá filmado, você pode ver. Veja que em momento algum, ela retirou o seu consentimento. Então já prepara aí a sua câmera. É isso, né? Porque como essa imagem aqui mostrou o absurdo, ó, a manchete que a gente viu, né? O STJ estabelece que consentimento inicial não exclui abuso se a vítima não desejar continuar, mesmo sem resistência drástica. E aí aqui a imagem dos dois no bem bom e ela pensando, ainda tô decidindo se isso aqui é ou não consensual. Olha, tá difícil. Uma outra imagem que acabou ficando mais atual do que nunca foi essa aqui, né? É uma tirinha que já circula pela internet há um bom tempo. Tem o cara que começa falando, foi muito bom. Aí a menina se levanta, olha pra ele, fala, eu me arrependi. Coloca a roupa e já deixa o aviso. Isso significa que você me estrunfou. Pois é. E daí que eles fizeram, que eles concordaram com tudo, ela se arrependeu. Isso significa que é abuso, cara. Não tem o que fazer. Compartilhar essa imagem aqui também que achei interessante. É meio que o contraponto àquela imagem que eu mostrei antes, né? O documento que você entrega pra garota assinar. Isso aqui é o documento que os caras precisam ler antes de começar a se envolver, né? Então você tem um monte de leis feministas, pensão socioafetiva, falsas acusações, alienação parental, fraude de paternidade, pensão ao cônjuge. Você tem que estar ciente de tudo que pode acarretar aí numa simples noite de prazer. Pode acabar saindo extremamente caro, ou até pior. Mas antes de continuar com o vídeo, um merchanzinho básico. E eu prometo pra você que vai ser tão rápido que você não vai nem precisar pular. Eu só quero te lembrar que o canal tem parceria com o método B-Way, o melhor curso de inglês da internet. Aprender inglês é muito importante, você já sabe disso. Investir na sua educação sempre vai ser um bom negócio. E além disso, o método B-Way também ajuda a financiar os canais cancelados. Ou seja, também é um investimento ideológico. Então apoie quem você acredita e cresça pessoalmente e profissionalmente. O link ali na descrição do vídeo ainda vai te dar R$200 de desconto. Só coisa boa, né? Eu prometi que o recado ia ser rápido, então bora voltar pro tema do vídeo. Uma outra coisa que eu acho interessante mostrar aqui, um gráfico que foi compartilhado pelo Clarion, que não é exatamente sobre esse tema, sobre a matéria, mas ele se encaixa muito. Ó. Duas visões estranhamente diferentes do mesmo grupo ideológico. Então, causas de um abuso, né? Roupa curta, 0%. Bebida, 0%. Minorias, 0%. Televisão, 0%. Clima, 0%. O abusador, sim. A culpa de um abuso é 100% do abusador. É a única causa possível. Mulheres são abusadas porque os abusadores abusam e são homens escrotos e os homens são abusadores em potencial, e essa é a única explicação para esse grupo ideológico. Mas as causas da criminalidade em geral, elas já são um pouco diferentes, né? Aí você tem aqui uma boa parcela de culpa para o capitalismo, mais uma boa parcela de culpa para a desigualdade, a iluminação pública também é causa muito da criminalidade, a violência policial também tem uma fatia muito importante, né, no problema da criminalidade, e o imperialismo também. O imperialismo com certeza é um grande responsável para toda a criminalidade, e o bandido, não. Aí o bandido ele não tem culpa, ele é só uma vítima da sociedade. Esse é basicamente o único tipo de crime em que a culpa é totalmente do bandido, né? O estrunfo. Nesse caso, o criminoso tem total responsabilidade. Nos outros, aí a responsabilidade é dividida para a sociedade como um todo, enquanto o criminoso é só uma vítima da sociedade, como eu disse. E na verdade, esses casos eles levam tão a sério que você vê também frequentemente essa galera que geralmente é contra a pena de morte, né? Relativizando os casos em que as mulheres matam homens porque foram traídas, porque ficaram com muitos ciúmes, porque elas disseram que eram vítimas de um relacionamento tóxico. Aí tá tranquilo matar o cara. Ele mereceu, né? Mas também, olha só, ele era um abusador no relacionamento. Então, justíssimo ela ir lá e matar o cara. Nessas horas, a pena de morte. Então, é realmente, assim, uma diferença de visão, né? Não faz muito sentido, mas vamos ver se tem mais alguma coisa pertinente aqui na matéria. Então, a sexta turma do STJ decidiu que para reconhecimento do crime de abuso basta qualquer manifestação
solicitação da vítima não atendida pelo agressor a qualquer momento do ato. E como eu já falei, o maior problema é como que você prova que isso aconteceu e como você prova que não aconteceu. Só filmando a relação toda, né? Seguindo as dicas que eu já dei. Segundo a decisão, mesmo que tenha havido consentimento no início e que a negativa posterior não seja enérgica ou drástica, fica configurada a violência. Nossa, isso aqui é ainda pior. Pode ter consentido no início e a negativa posterior pode não ter sido enérgica ou drástica. Ou seja, se a mina falar, não, para, já configura abuso. Agora o cara ele não pode correr o risco de interpretar mal os sinais. A mulher pode ter sussurrado assim, não quero mais. Se ele não ouviu, se ele não entendeu, não importa, porque não precisa ser de forma enérgica ou drástica. Se a mulher fala, acho que se ela pensar que ela não quer mais e o cara não leu o pensamento dela, também já é violência, né? Isso porque a legislação não prevê uma forma específica para que seja caracterizada a relação sexual não consensual, o que já é um problema, né? É por isso também que o pessoal começa a falar que, pô, se o cara chega em casa, um cara casado, beleza? Tem uma boa relação com a esposa. Chegou em casa um dia mais animado e, pô, ele quer se divertir com a patroa um pouquinho, mas, pô, ela tá cansada, tá com dor de cabeça, mas, pô, pra satisfazer um pouco o maridão, ela acaba cedendo. Isso é abuso, tá? Isso é abuso. Isso é crime. É crime! Um marido ter uma relação com a sua esposa quando não é ela que vai atrás dele, procura, que tá animada, que tá disposta, que quer 100% que aquilo aconteça, é crime. Se ela quiser, é crime. Ela pode não denunciar, mas o crime aconteceu. Ela só não levou pra polícia. Vocês acham que isso faz sentido? Cara, assim, é muito louco porque isso também vem da ideologia que mais propaga a libertinagem de todas, né? Ao mesmo tempo que eles incentivam a sexualização precoce, a sexualização feminina, a sexualização de tudo que dá pra sexualizar, eles também criam um monte de leis criminalizando os homens que decidem, então, em meio a toda essa sexualização, praticar sexo. Meio que fazer sexo pro homem é perigosamente próximo de cometer um crime. E dessa forma não é exigido da vítima, nesses casos, uma postura particular no sentido de interromper o ato sexual. Veja como vai piorando a matéria a cada linha, né? A mulher, ela não precisa fazer nada. Ela não precisa adotar uma postura em particular no sentido de interromper o ato. Então ela não tem que empurrar o cara. Ela não tem que falar, eu não quero, chega, deu, não tô afim. Se em algum momento ela decidiu e na cabeça dela ela comunicou, mesmo que o cara não tenha percebido, ele acha que tá tudo certo, pronto, já era, acabou pro cara. It's over, guys. O entendimento foi adotado por maioria de votos na sessão da última terça-feira. O colegiado reformou a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e restabeleceu a sentença que condenou um homem a 6 anos de reclusão por abuso. O caso ocorre sob sigilo pela natureza do crime. Eu tô até preocupado, porque se eu tô entendendo bem, esse cara foi punido por um abuso que foi consensual até uma parte. É isso, né? Ou entendi errado. Ele foi punido a 6 anos de reclusão por um abuso, depois de uma decisão reformada ali pelo colegiado, que interpretou o abuso dessa forma. Então, que isso, mano? A gente não tem os detalhes, já que tá tudo sob sigilo, mas me parece um caso preocupante. A segunda instância absolveu o homem por entender que, embora a mulher tivesse se recusado a seguir no ato, não ficou comprovado que essa discordância se deu de forma enfática o suficiente a ponto de ser percebida pelo réu. Então foi realmente isso que aconteceu. Aqui, pelo menos, eles tiveram o mínimo de sensatez para entender que, pô, não tá muito clara essa situação. A gente não sabe se a recusa foi enfática o bastante pro cara ter entendido. E eu me pergunto mais uma vez, quais eram as provas que eles tinham para poder julgar esse caso? O relato de um e o relato de outro? Cara, são casos muito complicados. Pra acontecer uma injustiça tremenda num caso desses, é muito fácil. A máxima de que todos são inocentes até que se prove o contrário já se perdeu há muito tempo, né? Especialmente em casos de abuso, assim. Basicamente em casos onde a mulher acusa o homem de ter feito alguma coisa. A palavra da mulher já tem peso de prova cabal e o cara que se vire pra provar que a mulher tá mentindo. E aí foi o tal do ministro Sebastião Reis Júnior que disse no julgamento que o dispositivo do Código Penal que tipifica o delito de abuso não exige determinado comportamento ou forma de resistência da vítima. Aí que eles tiveram essa reinterpretação, aparentemente. Exige sim, implicitamente, o dissenso, o que restou comprovado nos autos, afirmou. Nesse caso concreto ainda cabe o recurso dessa decisão do STJ. Então esse cara falou que implicitamente deu pra ver que basicamente a mina disse que não queria continuar. Ela deixou implícito que não queria continuar. E como o dispositivo do Código Penal não determina como que o não deve acontecer, só pelo dissenso ter sido implícito ele entendeu que já houve o crime.
Cara, isso aqui é simplesmente um absurdo completo, uma palhaçada que é difícil até de pôr em palavras. A mulher deixou implícito que ela não queria continuar e você continuou. Logo, esteja preso por 6 anos. Justiça pra caramba, hein? Tamo indo bem, Brasil. Mas enfim, agora eu quero saber o que vocês acharam desse absurdo. Diz aí nos comentários. Eu tenho certeza que vocês devem ter ficado bastante chocados, né? Porque tá cada vez mais difícil ser homem e buscar uma mulher pra se relacionar nesse país. Então o que eu posso dizer é que tomem muito cuidado, mas muito cuidado com quem vocês vão se envolver e evitem especialmente feministas. Conheça muito bem a pessoa antes de levar ela pra sua cama. Isso não te dá garantia de nada, mas minimiza as chances de um problema grave acontecer, né? Cair no seu colo. Enfim, por favor, passa o vídeo adiante, é importante, né? É serviço de utilidade pública aí pra rapaziada ficar esperta e saber como é que tá funcionando a lei no país. Deixa um comentário porque ajuda no engajamento, o like também. Dá uma olhada nos links ali da descrição, se inscreve se ainda não for inscrito. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu! Não querem escutar, não sabem conversar.